Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo nós vamos agora editar as fotografias que realizamos aqui do nosso estúdio. Inclusive, eu quero recomendar a você assistir o vídeo anterior se você ainda não assistiu, onde eu estou mostrando os conceitos básicos para você realizar boas fotografias, inclusive com o seu celular, tá? Não é fotografia complexa, né, de uma câmera fotográfica, né, com todos aqueles pilares da fotografia de arquitetura, não. Fique tranquilo. A ideia é realmente te ajudar aí no seu estúdio de podcast, a você poder apresentar ele da melhor forma possível, seja no seu site, seu Instagram, na internet, enfim, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, esse aqui não é um tutorial aprofundado do software que eu vou utilizar aqui para editar, que é o Adobe Lightroom, né, do pacote Adobe, mas eu quero te mostrar os conceitos básicos aqui, as ferramentas que você vai encontrar, inclusive, em outros softwares de edição de imagens, de fotografia, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui para a tela do Adobe Lightroom, aonde nós vamos importar agora as fotografias que nós vamos editar, tá bom? Vamos aqui então para a tela. Aqui na parte de arquivo, eu vou criar um novo catálogo, vou escrever aqui, Fotos Estúdio A. Pronto, vou criar um novo catálogo, a tela vai ficar aqui com todos os ícones aparecendo e vai abrir um novo catálogo aqui então no Adobe Lightroom. Vamos lá, aqui no botão importar, você pode então procurar a pasta, mas eu gosto de fazer isso aqui, deixa eu cancelar aqui, vou aqui na pasta, já vou pegar a pasta inteira aonde eu já separei as imagens e vou arrastar aqui para dentro, tá? Não me julguem, por favor. E agora sim que as fotografias, as imagens estão aqui, eu venho aqui no botão importar do lado direito e vai começar então a importar as imagens que foram criadas, né? Foram tiradas através de um iPhone 15 Pro, onde nós realizamos essas fotografias em RAW. Isso é um ponto bem importante, por isso que eu aconselho você a voltar no vídeo anterior, onde eu ensino um pouco mais sobre como você vai extrair a melhor qualidade. Você sabe que o arquivo RAW é um arquivo totalmente bruto, ele não é comprimido igual o JPEG, né, o JPG, aonde vai comprimir a imagem já, entregando para você, digamos assim, a inteligência artificial do celular já te entregaria um arquivo que ele acha que tá bom. Pronto. Isso não é interessante para essa fotografia aqui que eu quero poder mexer um pouco nela. Então vamos lá. Abrindo aqui logo na tela, eu tenho aqui uma fotografia torta, uma imagem um pouco torta aqui, que eu fiz propositalmente. Você que assistiu o primeiro vídeo, você entendeu sobre isso aqui, que a fotografia de um ambiente é interessante que ela tenha simetria, né? Voltando aqui nesse tópico, porque é importante. Se a fotografia ela tem as linhas verticais ou horizontais muito tortas, traz uma impressão, sabe, de um ambiente, vamos lá, não é uma regra que tem que ser assim, tá? Mas é realmente um conceito de que tá meio bagunçado, a coisa tá torta, tem algum problema. Olha só a diferença, deixa eu passar para outra fotografia aqui, essa também continua torta, agora, essa aqui a gente já tem mais simetria. Perceba que o ambiente inteiro e a linha vertical, ela está reta. E aqui a gente tem outra fotografia neste formato, neste mesmo padrão. Nessa foto eu mostrei a diferença, eu estou dando aqui um breve panorama, a diferença entre as lentes que você tem no celular. Essa aqui é a lente padrão 23mm, se não me engano, no iPhone, correto? E essa aqui é a ultra grande angular que pega mais espaço. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a edição por essa fotografia aqui. Vou até marcar ela aqui para a gente ter então o seguinte ponto. Perceba que um lado aqui do estúdio é mais escuro, essa parte aqui ela é mais escura. E do outro lado, sim, temos o vermelho do estúdio. É isso que eu quero mostrar para o meu cliente. Eu não quero que tudo esteja aceso, todas, inclusive as luzes do teto, né? A luz padrão aqui do estúdio, ela está desligada, somente as luzes do cenário estão acesas. Então, eu vou iniciar aqui pelo seguinte, é o meu gosto, tá? Por favor, não quer dizer que eu estou certo, que só tem esse jeito de editar. Eu vou fazer aqui uma criação
que te ajude em passos básicos a criar, né, um ambiente que seja interessante para divulgar. Então, olha só, eu vou diminuir um pouquinho aqui o realce, que são aquelas luzes mais fortes, né, que estão ali no teto, que são os softbox. Eu vou diminuir elas um pouquinho. E agora sim, tá vendo aqui essa parte de sombras? Se eu subir demais a sombra, perceba aqui, ó, como que ficou deteriorada a qualidade. Por quê? É natural ficar nesse formato, porque eu forcei a fotografia, né? Por mais que o arquivo RAW é um sensor de um celular. Não importa qual seja o celular, o sensor ele vai ser muito pequeno. E por ele ser muito pequeno, então vai perder, né, a qualidade do pixel, a exemplo do que fica aqui. Inclusive, numa câmera profissional full frame ou um sensor APS-C, também pode acontecer isso aqui. Mas então não force essa sombra aqui para deixar tudo claro. Deixa escurinho. Inclusive, eu vou deixar escurinho porque eu gosto disso. Eu gosto que a mesa de operação, que inclusive está aqui na minha frente agora, ela esteja ali mais escurinha, escondida, onde eu consigo ter a visão aqui, ó, dos monitores com mais tranquilidade. E ao mesmo tempo, eu quero que o meu cliente ele perceba o estúdio, ele perceba o ambiente em que ele vai estar, que é o cenário. O cenário é que tem que estar em ênfase aqui então. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou subir um pouquinho a temperatura. Perceba que quando eu mexo aqui na temperatura, olha só, vou subir bastante e agora vou diminuir. Ficou azulado e aqui muito amarelado. Eu não quero isso aqui na minha fotografia, então eu tenho que equilibrar. Se eu der 2 toquezinhos aqui com o mouse, vai voltar ao que era original. Mas eu quero um pouco mais quente esse vermelho aqui, então vou subir um pouquinho a minha temperatura. Eu gosto desse tom um pouco mais amareladinho aqui, ó. Tá vendo os brancos? Olha só o que acontece quando eu diminuo, perde, né, a qualidade, e quando eu subo demais, estoura. Cuide para não mexer muito aqui nos brancos, né? Deixa mais equilibrado aqui, nos pretos também. Olha só, perceba que eu tirei toda a visibilidade agora do meu estúdio, né? E agora, se eu subo demais o preto, então fica tudo muito acinzentado. Então também com bastante cuidado, eu vou deixar um pouquinho negativo aqui o preto para ficar um pouco mais forte, ok? Vamos lá. Tem uma ferramenta que em todo software de edição tem, que é a exposição. Olha só, estou exagerando aqui na edição, mas é só para poder lhe mostrar o que essa ferramenta faz. Aqui você dá um aumento, um ganho de luz artificial. Lembrando que se você aumentar demais, o mesmo problema acontece. Olha aqui, ó. Toda a fotografia perdeu nitidez, perdeu vida, toda ela, porque eu dei um ganho artificial. Olha, se eu deixo aqui no 0, não está perfeita a foto, sim, é uma foto de celular, mas perceba que o pixel da imagem está tranquilo, correto? Agora, se eu diminuo demais a exposição, eu também perco luz. Então tudo vai da sua estratégia, da sua necessidade. Na minha visão, na minha opinião, vou até aumentar aqui a luz do meu monitor, aqui do meu computador, para mim ter uma precisão de luz. Para mim está ok essa exposição, tá? E também é uma questão de gosto. Agora tem aqui a questão do contraste. Por que eu estou indo primeiro em outras ferramentas, depois aqui no contraste e exposição? É uma maneira que eu gosto de editar a foto, tá? Não quer dizer que tem que ser assim. Agora, contraste, perceba que se eu jogo lá no chão o contraste, fica tudo acinzentado também, perde vida. Se eu aumento muito o contraste, ele também vai escurecer aqui na parte dos pretos e vai deixar, né, o vermelho aqui, as cores muito mais fortes, vai contrastar tudo. Cuide para não exagerar, né, não ficar uma coisa surreal. Algo que o cliente olha para a sua foto, o cliente, né, o seu potencial usuário do seu estúdio, ele vem olhar para a foto e dizer, nossa, que bonito. Quando ele chega no teu espaço, ele diz assim, que é isso? Que imagem é essa? Ele pega o celular, a foto e diz assim, que diferente. O que aconteceu com esse espaço? Era tão bonito na fotografia, agora está tão feio. Cuide para também não fazer algo que não existe. Isso é importante porque propaganda enganosa decepciona muito o cliente. Então, eu vou aumentar, fortalecer um pouquinho o contraste aqui.
para não ficar algo exagerado, mas também não ficar muito fraquinho. Aqui na presença, eu tô aqui com o Adobe Lightroom em português, tá? Quando a gente vem aqui, coloca isso aqui, olha só, ele cria, né, uma definição a mais no espaço e ao mesmo tempo, se eu diminuo, eu deixo tudo um pouco mais, sabe, suave, suaviza a fotografia. Então eu vou deixar isso aqui do jeito que está, ok? Não vou diminuir, nem aumentar, vou deixar neste formato. Não preciso, aqui claridade a mesma coisa, perceba que eu dou presença aqui para claridade se eu aumento. Se eu diminuir, escurece e deixa tudo mais suave também. Então eu vou ter cuidado, tenha cuidado com essa ferramenta. Eu vou deixar só um pouquinho aqui de claridade. Aqui tem um desembaçar, olha o que acontece. Isso aqui eu uso muito para fotografia de drone, quando a gente pega um ambiente, um vale, né? um ambiente de floresta, que tem muita aquela bruma branca, tá tudo muito branquiçado. Então eu venho aqui, aumento um pouquinho esse desembaçar. Então, para essa fotografia não faz sentido utilizar, tá? Deixo nesse formato. Agora nós temos vibração e saturação. Você sabe que aqui nós vamos dar cor, mais cor do que o contraste, que inclusive está demais lá em cima. Eu vou diminuir, olha só, deixar aqui em 30. Se eu vir aqui em saturação, eu não recomendo você usar saturação em fotografia, a não ser que você coloque muito pouco, é contraditório, mas pouquinho, um pouquinho, 2, 3, 4 pontos de saturação. Porque a saturação normalmente ela deteriora os pixels da fotografia, tá? Eu sei que eu não ia falar de uma forma tão... Prometi não ser tão técnico, mas é impossível não entregar o melhor para você. Então realmente é trazer aqui os pilares de você não deteriorar a tua imagem. Você pode fazer até uma fotografia bonita no celular. Quando você leva para edição, depois fica uma foto toda pixelada, feia. Você diz assim, o que aconteceu? Porque você exagerou na saturação. Olha isso aqui. O amarelo ficou muito forte, o vermelho está fora da curva, ficou muito feio, literalmente. Eu não gosto disso aqui. Vibração também vai fazer isso, mas a vibração ela não vai deteriorar tanto o pixel da imagem, tá bom? Então vamos retroceder aqui em estaca zero a vibração e eu vou fazer o seguinte, um pouquinho de vibração eu vou trazer. Vou trazer aqui no 10. Só para dar uma vida a mais para as cores, para o amarelo, para o verde, para o preto, para a madeira, para todas as cores. Vou dar uma vibratibilidade, talvez esse seja o nome aí da sua ferramenta. Eu não vou entrar aqui em curvas, não vou entrar aqui em misturador de cores, correção de cores. Aqui a gente vai ter que fazer um curso de horas aqui para você entender como que funciona tudo isso. Mas eu vou vir aqui em um ponto que é detalhe, se você tiver o Adobe Lightroom e você puder, olha só, vou aproximar aqui a fotografia e vou vir aqui em luminância. Olha o que vai acontecer. Eu botei no máximo aqui. Se eu tiro, ela deixa tudo um pouco mais homogêneo. O que eu quero? Um pouquinho de luminância para equilibrar tudo que está aqui, ok? Então eu vou deixar todo o restante, vou aumentar aqui um pouquinho da luminância, na redução de ruído, no contraste também. Sabe esses ruídos que o celular ele acaba entregando? Que acaba criando, por não ter tanta resolução no sensor, eu quero tirar um pouquinho esse ruído. Então eu venho aqui na luminância, eu posso pegar aqui nos detalhes e aumentar. Olha, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, deixa eu ver, aqui. Vamos fazer assim, fazer um quadro mais fechado. E aí sim você vai perceber com mais tranquilidade. Vou tirar tudo que tem aqui. Perceba que ficou com bastante ruído aqui a fotografia. Agora, quando eu aumento um pouquinho aqui a luminância, perceba aqui na cortina, nessa região, que ela ficou um pouco mais suave, tirou um pouco do ruído, desse ruído, esses grãos que fica na fotografia. Agora um pouquinho de detalhe e um pouquinho do contraste também aqui, ruído do contraste, que são as partes mais escuras, né, que tem mais vida, e aí a foto fica um pouco mais suave. Isso aqui é por causa do celular, tá, gente? E por causa da iluminação. O estúdio aqui é um ambiente escuro. Querendo ou não, as paredes aqui são pretas.
então acaba criando isso aqui no estúdio. Pronto. Então aqui eu criei, vou fazer o seguinte agora, que é remover desvio cromático. Você não vai perceber uma grande diferença, mas tendo essa opção no Adobe Lightroom, ative ela, que câmera de celular gosta de criar algumas bordas esverdeadas, né, criar uma aberração cromática, como se diz. Então, aqui você acaba ajudando o sistema a encontrar essas aberrações e eliminar automaticamente. Outro ponto, se você usa um smartphone, você pode ativar no Adobe Lightroom essa ferramenta que é ativar correção de perfil. Perceba no centro da fotografia. Deixa eu aproximar aqui. Olha só, eu vou desativar a correção. Agora eu vou ativar a correção de perfil. É natural no celular, quando você usa a câmera ultra grande angular, ela acaba criando umas certas bolhas, né? Fica arredondado nas bordas a fotografia. Porque fica arredondado nas bordas, então você pode aqui de uma maneira simples ativar. Se for um celular um pouco mais atual, um smartphone de uma marca mais atual, ele já encontra aqui automaticamente o modelo, porque isso está no código da fotografia. Ele encontra o modelo e já resolve o seu problema automaticamente, tá bom? Avançando agora para um ponto que eu tenho como muito importante. Deixa eu fechar aqui essas configurações para não ficar muita coisa aqui na tela. Aqui nesse lado direito do Adobe Lightroom, a gente tem essa função de transformação. Transformação. O que a gente vai fazer aqui? Transformar é caso você tenha pegado o celular, por exemplo, e deixou um pouquinho torto. A foto não ficou muito retinha, não ficou assimétrica. Então eu vou te orientar a usar isso aqui, ó, automático. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Não é algo preciso 100%. Eu coloquei no ponto automático e agora criou bordas brancas. Se eu quiser, eu vou ter que fazer agora aqui embaixo, restringir corte, e aí vai tirar essas bordas brancas. Mas eu não gostei porque cropou a minha foto. Eu não quero perder essa informação, então eu vou desligar. Digamos que tivesse torta. Essa foto não está, ela está retinha. Mas se tivesse torta, eu vou aqui em guiado. Eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar uma linha vertical reta, que é esse suporte aqui do teto, e vou pegar aqui, ó, na parede e vou colocar ali, ó. Pronto, ficou mais reta a minha foto. Perceba que agora aqui na parede, no cantinho, a gente tem a fotografia mais retinha. Vamos ao antes e depois dessa imagem? Vamos ver o que aconteceu aqui de diferente? Olha só, aqui a gente tem uma fotografia mais branquicenta, né? No lado antes aqui um pouco mais branquicento, o vermelho um pouco mais opaco, e desse lado a gente tem uma fotografia com o preto mais definido, a madeira um pouco mais viva, tudo com um pouco mais de contraste, inclusive na parte preta. Olha aqui, ó. De um lado a gente tem um cinza, aqui a gente traz a cor preta um pouco mais viva, mais firme, mais forte. Olha só essa diferença. Vamos aqui, ó, na parte do móvel. Perceba até mesmo o ruído. Aqui no antes nós temos muito ruído, né? Agora aqui a gente está com a foto um pouco mais tranquila. Certo, gente? O que vocês acharam dessa foto? Vamos aqui no teto? Olha só, aqui em cima está muito azulado, branquicento. Agora aqui está mais equilibrado. É uma configuração sutil. Não é para ficar muito forte aqui essa configuração da foto. Agora eu vou fazer o seguinte, para mim não ter que fazer em cada fotografia diferente, essa mesma configuração eu vou copiar. Eu vou copiar essa configuração, eu dei comando C, né, Ctrl C aí no seu computador, ou comando C se for Apple, e agora nós vamos poder colar em outras fotografias isso aqui. Deixa eu procurar aqui outra imagem, vamos ver essa. Lembrando que celular, ele é mais automatizado. Tem ferramentas para fazer fotografias no celular, que você pode fazer tudo de forma manual. A ideia desse vídeo é que seja mais simples para você que você tenha mais tranquilidade na hora de fazer fotos. Mas esse ponto automático também faz com que cada foto pode ficar um pouco diferente. Não vai ficar cada fotografia no mesmo tom de branco. Então, quando eu colar aqui,
não quer dizer que vai ficar igual à foto anterior. Vou colar então agora aqui a configuração. Vamos ver. Vamos ver como que ficou. Vou comparar aqui as fotografias. Deixa eu fazer assim. E essa eu arrasto para cá. Vamos comparar. Aqui a gente tem um tom mais amareladinho, ok. O teto está um pouco mais preto, mais escuro. E aqui a gente tem um pouco de claridade a mais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu estou usando aqui como comparação, né, a referência, que essa aqui é a primeira foto que eu fiz, e essa aqui é a segunda foto que eu estou editando agora. Então, vou usar como referência. Eu percebo que aqui está muito claro, né? Essas partes aqui em cima, aqui está muito claro. Perceba que aqui está mais escuro. Então, eu quero diminuir um pouquinho, sabe o quê? O realce. Um pouquinho de realce eu vou tirar aqui. Que a gente já consegue chegar próximo a outra fotografia. Pronto. Gostei dessa imagem. Vou tirar aqui essa parte. Olha só. Já ficou mais escurinho. Certo? Vamos para outra fotografia agora. Essa aqui já é somente do ambiente, tá? Essa imagem aqui é somente do estúdio. Agora não pegando parte de bastidores, como essa imagem ou essa outra. Então aqui a gente vai pegar somente o estúdio. Vou colar. Perceba que eu colei aqui então. Acabou colando junto aqui essa parte aqui guiada. Eu vou desligar, não tem necessidade disso aqui agora. E perceba que agora sim já ficou mais equilibrado. Eu gostei. Para mim eu não mudaria absolutamente nada aqui nessa fotografia agora. Se você diz assim, Christian, eu não gosto dessa foto tão avermelhada, tão amarelada, tranquilo, por favor, isso é gosto. Né? Isso é a sua ideia, é o seu gosto. Agora aqui nós vamos ter um desafio, porque perceba que essa foto ela já está um pouco diferente, que eu aproximei a câmera, então ficou um pouco mais branquiçada essa foto. Eu vou colar as configurações aqui e ela ajustou bastante já para a minha configuração anterior. Eu vou diminuir um pouquinho a exposição, porque eu percebo que essa luz aqui em cima está muito forte e vai acabar dando uma diferença. Olha só, a foto antes e essa aqui agora. Vamos fazer um antes e depois dessa mesma foto? Olha isso aqui. Por isso é muito importante você editar a fotografia. Imagina você ter um estúdio lindo, bonitão, mas você faz a foto com celular ou que seja com uma câmera profissional, mas você só fez um frame, só uma foto, nunca vai estar pronta a foto. Por isso a importância de você vir, ajustar o contraste, saturação, as sombras, né, as altas luzes, baixas luzes, enfim, e deixar a foto mais equilibrada. Qual desses ambientes aqui você acha mais interessante? O antes ou o depois? Então, para a gente não demorar muito aqui, eu vou avançar, vou colar a configuração aqui. Eu não gostei muito, deixa eu desligar aqui. Eu não gostei muito, pois ficou um pouco amarelado demais para o meu gosto. Vou tirar um pouquinho o amarelo e vou diminuir aqui um pouquinho mais o realce. Olha, eu quero um pouquinho mais escuro. Vou aumentar um pouquinho o contraste aqui, diminuir um pouquinho a saturação. A sombra, aqui na sombra, eu vou diminuir. Olha só, se eu diminuo bastante, se eu aumento muito. Vou diminuir um pouquinho mais a sombra, que eu quero que esse cantinho fique mais escurinho. Fica bem legal. Tá vendo essa manchinha aqui atrás na parede? Vamos lá, é cenário. Nós vamos ter que pintar novamente ali porque houve uma raspada de cadeira ali e acabou manchando. Na fotografia, aqui dentro do Adobe Lightroom, eu tenho um recurso que eu posso vir aqui e apagar. Eu posso vir aqui com a borracha, olha só, vou selecionar essa área e automaticamente vai então remover para mim isso aqui. Olha só, ficou prontinho. Tem uma manchinha aqui em cima que a gente vai estar pintando essa parede novamente. Cenário, tome cuidado para não ficar aquele cenário feio, não ficar com um problema, para ficar bonito. Mas na fotografia você tem opções de edição, certo? Inclusive aqui, ó, tá vendo essa manchinha aqui em cima? Eu vou fazer o seguinte, vamos aproveitar aqui já remover, que aí
Adobe Lightroom automaticamente ele vai reconhecer a volta aqui e vai deixar bem homogênea aqui a mancha, digamos assim. Legal? Vamos então avançar para essa fotografia que é do centro, que é bem central aqui no estúdio. Opa, deixa eu fazer o seguinte. Perceba que agora está torto. Percebe aqui que ficou torto? Essa lateral aqui, ó, a espuma, ela ficou torta. Aqui atrás a cortina está torta. Eu vou fazer o seguinte, vou desligar aqui. Quase ficou ok na hora que eu fiz a fotografia. Mas aqui no guiado agora, eu vou fazer o seguinte. Vou remover porque acabou copiando lá da outra fotografia. Tem esse detalhe também, tá? Então aqui no guiado, o que eu vou fazer agora? Eu percebo que isso aqui é uma linha reta. Aqui é uma linha reta que a espuma acústica me dá aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar essa linha aqui. Aqui no fundo, na cortina. Eu vou dizer para o sistema o que está reto. E o sistema então vai ajustar para mim. Olha só. Vou voltar aqui um pouquinho. Pronto. Perceba como ficou a fotografia? Vou fazer o seguinte. Vou fazer mais uma aqui na ponta da mesa, só para ficar perfeita aqui a ponta da mesa. Pronto. Olha só como ficou retinha. E como a fotografia... Eu gostei dessa imagem assim, que acabou dando aquela vida, aquela textura para a cor do cenário, do estúdio, que nesse caso eu deixei a ribalta vermelho, e a iluminação aqui em cima do objetivo, que são a mesa do podcast. Agora, deixa eu fazer um antes e depois. Olha só a diferença dessa fotografia. Olha aqui como estava torta essa fotografia aqui em cima. Olha só. Agora a gente tem... Olha o tom de madeira, como mudou bastante. Vamos aqui um pouco de cortina. Olha como mudou bastante tudo aqui. Pronto. Ficou mais apresentável. Vamos avançar aqui então para uma foto mais fechada. Vou colar aqui também. Pronto. Deixa eu desligar isso aqui. E vou apagar novamente. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar, ok? Vou dar um Ctrl C, né, um comando C de novo, só para copiar as configurações. E agora sim, deixa eu vir aqui, agora sim. Perceba que essa fotografia também ficou torta. Então vou deixar ela reta também. Vou vir aqui nas linhas verticais e horizontais. Mais uma aqui desse lado, só para ficar bem retinho. Certo? Então, aqui eu percebo que está muito estourada a luz. Eu quero ela um pouco mais suave, olha só. Vou até diminuir um pouco a exposição aqui em cima. Não precisa. 0.05 para mim já está bem aceitável. A sombra dá para diminuir um pouco. Olha só. Branco também, porque o branco influencia lá em cima no iluminador. Então, diminuindo um pouquinho o branco, vou aumentar um pouquinho a sombra. Aqui, olha, se eu aumento demais, fica feio. E aqui, para mim, ficou legal. Vamos ver o antes e depois dessa foto? Tá aí. Olha só a diferença da fotografia. Quando você edita, quando você tem um cuidado com a imagem para ficar bem feita e bem apresentável, que é o mínimo que o seu estúdio merece. Não é verdade? Avançando, vamos para essa foto aqui, lateral. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. É uma foto um pouco mais de detalhe. Perceba que ficou muito amarelado aqui. Vou tirar um pouquinho do amarelo. Vou tirar um pouquinho do realce. E a sombra também, para escurecer um pouquinho mais. Um pouco de exposição. Aí, legal. Para mim essa fotografia está retinha. Deixa eu ver se há algum ajuste a mais que eu posso fazer aqui. Ok. Vou fazer um ajuste aqui, só para ficar bem refinado na vertical. E aqui na horizontal também. Pequeno ajuste. Eu não gostei dessa espuma aparecendo aqui no cantinho. O que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui, não vou recortar aqui em cima a foto. Vou aproveitar que eu estou aqui embaixo e vou redimensionar. Vou aproximar um pouquinho essa foto para ficar alinhado com a espuma.
nesse ponto, aqui, para ficar alinhado com essa espuma acústica aqui e ficar alinhado aqui com luz, microfone, TV, fica bem alinhadinho aqui com as cadeiras, certo? Vamos ver o antes e depois dessa imagem? Aqui está, o antes e depois dela então. As cores, tudo com mais vida. E agora, vamos editar uma fotografia dos bastidores. Deixa eu encontrar aqui. Tem muita foto aqui, eu não fiz pré-seleção ainda. Fiz de uma maneira bem orgânica e simples aqui para te mostrar como que é. Aqui nos bastidores, é uma fotografia interessante porque mostra um pouco mais dos teus equipamentos. Agrega, né, a visão do teu cliente, agrega aquele ponto de... Caramba, ele não é amador não, ele é profissional. Então nessa fotografia aqui eu vou colar a configuração que utilizei nas outras fotos. Perceba que já me trouxe aqui uma textura diferenciada. Deixa eu automaticamente criar aqui o antes e depois. Olha só, a gente tem aqui uma foto mais clarinha e aqui uma fotografia já um pouco mais escura, com mais contraste, né, que já dá uma presença a mais aqui nos monitores, né? Onde a gente tem aqui a operação, aqui é o sistema OBS, tem Mini Extreme que está aqui o monitor de referência, onde estão todas as câmeras, tem câmera aqui na direita, câmera do centro, a câmera da esquerda não vai aparecer bem, só a ponta do tripé que está aqui no chão, mas o monitor de retorno aqui no centro. Essa ideia foi da fotografia que nós realizamos com a câmera inclinada. Lembra que eu comentei com você lá no primeiro vídeo? Se você não assistiu, volta lá e assiste. Eu comentei sobre ter cuidado com as linhas horizontais e verticais. Qual é o ponto aqui? O ponto simplesmente é você entender em que momento você vai quebrar essa regra. Por exemplo, eu estou mantendo aqui a regra horizontal, porque eu quero os monitores aqui bem alinhadinhos, o teto bem alinhado, mas a linha vertical está quebrada, porque a minha ideia é mostrar os bastidores com a mesa de operação, ao mesmo tempo ali naquela linha central que você está vendo aqui, nessa linha central, você tem aqui, vou fazer assim, ó, nessa linha central, você tem aqui a parte da mesa dos podcasters. Então aqui a gente consegue entregar bastante informação nessa fotografia. O que eu poderia ajustar nessa fotografia é o seguinte, eu vou tirar um pouquinho mais de... Vou dar um pouquinho mais de sombra para escurecer um pouquinho mais as bordas e um pouquinho de realce também eu vou tirar por causa do branco que está aqui no iluminador. Mas aqui nós temos então o antes e o depois dessa imagem. Olha só o vermelho como que está, mais vivo o contraste, né, os pretos. Perceba aqui na mesa de operação, né, o computador aqui, o Mac Mini que está do lado, aqui o SSD que está na ATEM Mini, Extreme, então tudo bem alinhadinho. E pessoal, essa então é a ideia de você poder apresentar o seu estúdio com mais qualidade para o seu público. O que você está achando deste tutorial aqui? Se você está gostando, se está ajudando você de alguma forma, ou talvez se tem alguma dúvida, por favor, pode escrever aqui nos comentários, mas eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações, para que você possa receber mais conteúdos como esse. Se quiser compartilhar com seus amigos também, fique à vontade, tá bom? Então eu espero que esse tutorial tenha te ajudado. É um tutorial básico, sim, não me ative muito, um pouco sim, um pouco não, mas muito a ferramenta. Lembrando que se você não tem Adobe Lightroom, você tem outras ferramentas para você poder mexer na cor da sua foto, né, deixar ela um pouco mais viva, mais bacana, mais apresentável, vamos dizer assim. Porque é natural você fazer uma fotografia num ambiente fechado e as cores não ficarem tão interessantes. Mas a ideia desse vídeo foi realmente te ensinar, né, de uma forma básica, como você pode fazer para que o seu estúdio de podcast seja bem apresentado para o teu público. Essa é a ideia deste canal e eu quero, sabe, muito que você venha evoluir e crescer. Essa é a minha ideia. Que você cresça, que você evolua,
que você a cada dia venha ter mais clientes, que o teu estúdio tenha sucesso. Talvez você diz assim, Christian, como assim, cara? Você não é meu concorrente, não. Não, você é meu parceiro de negócio. Essa é a minha ideia. Você é meu parceiro de negócio. Nós temos que agregar valor a milhões de seres humanos nesse mundo e nesse país. Bilhões, né? E nesse país, milhões. Então são muitos potenciais clientes que você tem aí na sua cidade, aí no seu bairro, para estarem no seu estúdio, para produzirem conteúdo com você. E, na mesma forma, que você venha ter sucesso, que você tenha uma vida digna, que você venha não só sobreviver, você investiu em um estúdio, equipamento, tudo que você tem, você não tem que sobreviver, você tem que ter uma vida digna, uma vida de sucesso. Por que não? Não é verdade? Você investiu em equipamento, você tem conhecimento, você tem a capacidade de levar uma pessoa que está vendendo X, vender 10X. Estou falando nesse formato. Você tem a capacidade de pegar uma pessoa anônima e tornar ela famosa. Você tem essa capacidade através do teu estúdio podcast. Já imaginou uma pessoa anônima contratar você para produzir um conteúdo e ela estourar? Ela explodir na internet, né? No sentido de viralizar. E essa é a ideia. E as pessoas vão perguntar onde ela produziu esse conteúdo. Foi no teu estúdio. Então tudo isso aqui é para que você venha conseguir, sabe, a cada dia que passa, avançar, melhorar e crescer no mundo dos podcasts, tá bom? Espero que eu tenha podido, né? Eu possa ter ajudado você aqui nesse tutorial, que você realmente cresça e evolua no mundo dos podcasts, tá bom? Um abraço para você, obrigado por você que ficou até aqui nesse vídeo. E se você ficou até aqui, escreve aqui embaixo, dá um joinha aqui embaixo, bota um dedo aqui embaixo só para mim ver se você chegou até o final desse vídeo, tá bom? Um abraço para você.